Fala aí galera, tranquilo? Claudinho do canal Visão de Jogo para falar sobre o pós-jogo de Fluminense e Santos. Santos e Fluminense, diretamente da Vila Belmiro. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno. Mas antes de falar sobre o jogo, se vocês não seguem o nosso canal, siga o nosso canal, curte, comente, compartilha. Isso ajuda muita gente no nosso projeto e contamos muito com a sua ajuda. Então, galera, falando um pouquinho sobre o jogo, um jogo bastante pegado, um jogo bem difícil. O Fluminense enfrentou inúmeras dificuldades, como é de costume, né? Enfrentar o Santos na Vila Belmiro é um jogo bem complicado, é um time que coloca pressão para todos que vão jogar lá, e não foi diferente com o Fluminense. O Fluminense foi a campo com Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Nino e Lucas Claro, que substituiu o Manuel, que está suspenso. Na lateral esquerda, Caio Paulista. Meio campo formado por André, Nonato e Paulo Henrique Ganso. Na frente, John Arias, Matheus Martins e Cano. O Fluminense teve posse de bola absurda, como sempre. Sempre, em todos os jogos do Fluminense, o Fluminense tem a sua maior posse de bola em relação ao adversário. Nesse jogo especificamente, o Fluminense teve 67% de posse de bola e finalizou 12 vezes ao gol. Mas em contrapartida enfrentou um Santos bem postado, um time que tem um atacante velocíssimo que é o Marcos Leonardo, que incomoda muito os times adversários e incomodou muito os zagueiros do Fluminense. Nino e Lucas Claro tiveram muitas dificuldades com o Marcos Leonardo e ele é um jogador bem complicado de marcar. O Fluminense conseguiu impor seu ritmo, tendo mais posse de bola, mas acabou sofrendo um gol em bola parada. Cruzamento do Sanches pela esquerda, numa jogada que desviaram no primeiro pau e encontrou o Luiz Felipe. Ele fez um gol até abaixado, um gol sem querer, e a bola foi no cantinho do Fábio, abrindo o placar para o time do Santos. O Fluminense criou bastante, teve inúmeras chances de empatar o jogo no primeiro tempo, teve uma cobrança de falta do Ganso, que bateu na trave, teve um chutaço do Nonato que o João Paulo fez uma defesaça, entre outras oportunidades, mas não foram suficientes para empatar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense voltou diferente, voltou com uma postura mais ofensiva, uma postura mais agressiva e conseguiu empatar num pênalti. Matheus Martins foi derrubado na ponta da área pelo Sandri e Ganso foi incumbido para bater o pênalti e ele bateu no meio do gol, deslocando o João Paulo, empatando o jogo. E logo em seguida, um minuto depois, o Fluminense conseguiu virar com o John Arias, no chutaço de direita, no canto esquerdo do João Paulo, virando o placar para o Fluminense. Mas infelizmente o Fluminense não conseguiu administrar o resultado. Na minha visão, o Diniz mexeu errado mais uma vez no time, colocou zagueiro, colocou o Wellington. Eu não quero pegar no pé do Wellington aqui, mas infelizmente ele acabou entrando e não deu a qualidade que o Fluminense precisava. E em sinal disso, em virtude disso, o Fluminense acabou sofrendo o empate no finalzinho, aos 40 minutos do segundo tempo. Marcos Leonardo emendou um cruzamento da direita e pegou de primeira, sem chances para o Fábio, decretando números finais da partida. Santos 2, Fluminense 2. É uma sensação que o Fluminense tinha totais condições de vencer. Acho que dava para o Tricolor conseguir essa vitória. Na minha visão, não foi um ponto conquistado, foram 2 pontos perdidos. Como aconteceu com São Paulo no Morumbi e novamente aconteceu agora com o Santos na Vila Belmiro. O Fluminense podia ter vencido o Santos por 2-1, ou até por um placar mais elástico, pelas inúmeras chances que o Fluminense teve. Mas infelizmente o Fluminense não foi efetivo nas suas ações e não conseguiu fazer mais gols. O Fluminense traz esse ponto de Santos para o Rio. O Fluminense se mantém na terceira posição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense chegou aos 35 pontos do Campeonato Brasileiro, está a 7 pontos do líder Palmeiras. Ainda tem chances, ao meu ver, de brigar pelo título, mas tem que ter um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de tranquilidade nessas horas, porque o Fluminense, com resultado ganho, podendo ter uma tranquilidade maior em campo,
para não passar sufoco e infelizmente não conseguiu se segurar e acabou sofrendo um empate e que acabou frustrando, né, o torcedor que sonhava com a vitória, porque ficaria bem próximo do Corinthians, que é o segundo colocado, e não tão distante do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Bom, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 4 horas da tarde contra o Cuiabá, jogo no Maracanã, um jogo que é importantíssima a vitória. O Fluminense tem que vencer o Cuiabá, com todo respeito à equipe do Mato Grosso, mas o Fluminense tem que vencer para ter as pretensões ainda de título e Libertadores bem definidas ainda para o ano. E lembrando que o Fluminense volta a campo pela Copa do Brasil no dia 17 de agosto contra o Fortaleza, também no Maracanã. Galera, é isso. Saudações tricolores, tamo junto. Continue acompanhando o nosso canal @Visão de Jogo. Lá vocês vão ter todos os detalhes, lá vocês vão ficar antenados o que acontece. Então é isso. Saudações tricolores, tamo junto. Valeu, galera!